Eu quero tratar com você um pouquinho mais sobre o amor ao próximo, né? Amar o próximo, que é o tema do nosso mês. E enquanto eu meditava nessa palavra, eu orava pedindo ao Espírito Santo que trouxesse ao meu coração aquilo que Ele queria falar com a igreja dele. E em alguns momentos nós ouvimos com uma clareza tão grande aquilo que o Espírito de Deus quer falar. Em outros momentos há uma guerra no mundo espiritual. Mas enquanto eu preparava essa mensagem, eu confesso a você que Deus falou tanto ao meu coração, querido. E eu creio que da mesma forma Ele vai falar ao teu coração também. Então abra o teu coração mesmo, sabe? Escancare o teu coração, diga: Espírito Santo, nessa noite, independente daquilo que eu entendo, daquilo que eu conheço, fale comigo de uma maneira muito profunda sobre esse assunto, amar ao próximo, né? Tantas coisas já foram ditas aqui, mas a palavra de Deus, ela se renova em todo o tempo, né? E eu creio que nessa noite não vai ser diferente, né? Deus vai falar conosco, amém? E eu gostaria de pedir a você que abrisse a tua Bíblia, lá em Mateus capítulo 22, versículo 35 até o 40. Mateus 22, do 35 até o 40, amém? Sem querer abusar de você, né? Por favor, fique de pé, né? É algo que para mim é muito importante. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até aqui, amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós invocamos o teu nome neste lugar, o teu santo nome, clamando pela tua sabedoria, pela tua graça, para que possamos nesta noite conseguir entender, receber aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Senhor, o Senhor é tão perfeito, Espírito de Deus, porque o Senhor conhece cada um aqui. Há uma cultura diferente em cada um aqui, mas o Senhor conhece cada coração. Então, de uma maneira muito íntima e muito pessoal, fale no coração de cada um dos teus filhos. Testifique essa palavra no coração de cada um dos teus filhos, para que todos eles possam entender qual é a tua expectativa para cada um de nós. Que nós possamos nesta noite sairmos daqui deste lugar entendendo um pouco mais a expectativa do Senhor com relação a cada um de nós. Eu oro e repreendo toda preocupação, toda perturbação, tudo aquilo que de alguma forma possa tentar atrapalhar cada um de receber essa palavra. Eu te repreendo agora preocupação, perturbação, e eu dou uma ordem a você: saia agora deste lugar, se afaste agora deste lugar, que todas as mentes, todo o coração, todo o ouvido esteja sensível à voz do Senhor. Meu Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, porque sem o Senhor nada nós poderíamos fazer, Pai. Então, meu Deus, nesta noite, faça do Teu jeito e da Tua maneira, como o Senhor quiser. Eu estou à sua disposição, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, amém, queridos? Nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler aqui agora, e nós vemos claramente que havia ali uma emboscada, né? De alguma forma, se você olhar para esse texto de Mateus 22, na verdade, todo ele vem descorrendo ali, né? Escrito ali de uma forma que
o tempo todo, né, os escribas, os mestres da lei, os fariseus, estavam tentando de alguma forma pegar Jesus, né, e eles deixam claro isso, né, eles falam, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, né, e aí eles fazem essa pergunta para Jesus, né, mestre, qual é o maior mandamento da lei, né? E aí Jesus ele responde a eles, mostrando a eles 2 mandamentos. Jesus aponta para eles 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos estão entrelaçados, ou seja, não se vive um sem se viver o outro. Para se viver um, tem que se viver o outro. Eles estão ali entrelaçados. É necessário você viver os 2 ou não viver nenhum, né? E Jesus coloca, além desses 2 mandamentos, um grau de importância muito alto para o cumprimento desses 2 mandamentos. Além dele apontar 2 mandamentos, ele coloca ali uma importância muito alta para cumprir, né? Para se cumprir ou para quem cumprir esses 2 mandamentos. E eu quero começar exatamente por esse ponto, a importância de se cumprir esses 2 mandamentos. Então vamos voltar lá no versículo 40, né, de Mateus 22, versículo 40 de Mateus 22. Ele diz assim, ó, desses 2 mandamentos, ou seja, amar a Deus e amar ao próximo, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que esse versículo ele está querendo dizer, querido, e eu quero que você preste bem atenção nisso, é que se eu e você conseguirmos cumprir com esses 2 mandamentos que o Senhor está nos colocando aqui, nós estamos cumprindo tudo o que a Bíblia nos pede. Olha o que eu estou te dizendo. Como assim, pastor? Isso é muito sério. Pois é, é o que o Senhor está dizendo aqui. Porque a lei e os profetas, eles são a representação do Velho Testamento. Eles representam o Antigo Testamento. E todas as leis. E tudo aquilo que era exigido do homem. E Jesus ele vem com uma nova coisa, com uma nova proposta. E ele diz assim, ó, se você amar a Deus, amar a mim e amar ao teu próximo, então tudo isso, toda a lei, todos os profetas, tudo aquilo, você está cumprindo a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, na amplitude dela. Então é muito sério que eu e você possamos entender isso, e ao mesmo tempo isso é muito simples. Nós é que complicamos as coisas de Deus, nós é que criamos situações nas coisas de Deus, porque o que Deus está falando aqui é simples. Se você me amar, com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e você amar o seu próximo, como você ama a você mesmo, você está seguindo tudo que eu quero que você siga nessa terra. E aí entra o grande desafio nosso, que são exatamente esses 2 mandamentos. E é esses 2 mandamentos que eu quero trabalhar com você nessa noite um pouquinho. Então, primeiro eu quero que você entenda, existe uma importância muito grande que o Senhor Deus colocou sobre esses 2 mandamentos. E que eu e você temos que ter essa consciência. E agora eu quero falar um pouquinho sobre esse primeiro mandamento, que está lá no versículo 37. Ele diz assim, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Queridos, esse amor que Jesus está propondo aqui, esse amor que Jesus está pedindo aqui, ele não é um poema, ele não é uma filosofia. Ame o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu... Não é um poema lindo, não, meu irmão. Não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é: você precisa amar a Deus
com o seu corpo, com o seu coração, com a sua mente, com a sua alma, com tudo que você é. Ou seja, você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Nada pode ocupar o lugar dele de primeiro na sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo para você, não, vamos colocar um versículo aqui como uma poesia, ame a Deus. Não, querido. Aqui é um mandamento. E não é um mandamento qualquer. Ele está dizendo para mim e para você que não se trata de um sentimento, mas sim de uma entrega total e consciente. Não é emocional, mas é consciente. Eu decido fazer isso. Eu escolho fazer isso. Eu me posiciono em fazer isso. Então, olha, preste bem atenção no que eu vou dizer. O que Jesus está dizendo ali é que a demonstração do meu amor por Ele precisa ser evidenciada ou provada. Diga, evidenciado ou provado. É isso que você precisa entender. Mas pastor, como assim evidenciado ou provado? Como que o meu amor por Jesus, ele precisa ser evidenciado ou provado? Simples, vamos ler o que está escrito lá em João 3,16. Precisa abrir João 3,16 aí? Quem é crente? O que está escrito em João 3,16? Não, para. Vamos de novo. É igual crente. Porque glória a Deus. Pelo fato de Deus tanto amar o mundo, pelo fato de Deus tanto nos amar, o que foi que Ele fez? Ele evidenciou, Ele provou o amor dEle por nós. Como, meu irmão? Entregando o seu único filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Percebe que Ele não nos amou de palavras. Há uma evidência que prova esse amor de Deus por nós, e a evidência é Jesus na cruz por nós. Então, eu e você, queridos, precisamos entender que há uma evidência desse amor, há uma evidência que Jesus nos mostra, entregando o seu único filho. Agora eu quero voltar novamente, eu quero linkar isso aqui ao texto que eu li na mensagem de consagração. Vamos voltar lá para Marcos 14:8. Olha lá o que está escrito lá. Ela fez o que? Isso que essa mulher fez é uma evidência, é uma prova de que ela amava Jesus. Ela provou, ela pegou um vaso, ela pegou um perfume e ela quebrou e derramou sobre Jesus. Ela não derramou um perfume qualquer, mas ela derramou um perfume muito valoroso, algo muito precioso, e ela nem se preocupou com o valor dele, mas ela reconheceu quem era Jesus, e ela trouxe uma evidência, uma prova do amor dela por Jesus. E a minha pergunta diante disso, porque Jesus vira e fala, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Jesus reconheceu. E a minha pergunta para você nessa noite é, e o que você tem feito? E o que nós temos feito? O que nós temos feito para evidenciar? O que nós temos feito para provar o nosso amor por Jesus? Sabe, irmãos,
Nós estávamos aqui agora há pouco, num momento maravilhoso de louvor e de adoração. E nesse momento de louvor e de adoração, o que mais Jesus ouve é isso: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu me lembro, queridos, há muitos, mas muitos anos atrás, eu cantava no ministério de louvor, e nós estávamos começando, na verdade, a ministrar o louvor, e havia algumas canções que nós cantávamos, né, na igreja, que às vezes nós nem pensávamos naquilo que nós estávamos cantando, né? E eu me lembro, essa eu nunca vou me esquecer, e era uma canção que dizia assim: me leva para onde a tua mão me levar, me leva para onde a tua mão me levar. E nós tínhamos lá na igreja a irmã Vanilda, né? A dona Vanilda. E a dona Vanilda, quando acabou a ministração do louvor, ela veio na minha direção assim, e ela falou assim para mim: você prestou atenção no que você acabou de cantar agora? E eu na hora falei para ela: dona Vanilda, sim, não. Ela falou assim: você prestou atenção que você acabou de falar para Deus agora, me leva para onde a tua mão me levar? Você já parou para pensar que Deus pode agora falar assim: amém, meu filho, e eu vou te levar mesmo? E já comecei a preparar tudo, né? E eu disse: dona Vanilda, eu não havia pensado nisso, né? E a minha pergunta para você nessa noite é: e o que você tem feito? O que você tem feito para demonstrar esse amor por Jesus? Para dar a Ele uma evidência de que você o ama. Como eu disse, aqui no ministério de louvor, na hora da adoração: Senhor, eu te amo. Quantas vezes nós já dizemos isso: Senhor, usa-me, faz o que o Senhor quiser e bem entender da minha vida. Ah, Deus, me leva para tudo quanto é lado do mundo. Ai, eu quero viver para ti. Ai, eu quero viver da fé. E nós vamos declarando coisas no mundo espiritual, e Deus dizendo: ok, amém, fique tranquilo, em breve nós voltamos a conversar, e tudo vai se acontecer conforme você está declarando. E algumas coisas vão acontecendo na vida da gente, e às vezes nós não entendemos, porque nós nos esquecemos de coisas que nós dissemos lá atrás. Então, quando nós estamos aqui nesse momento emoção, né, e não razão, ai Deus, eu te amo mesmo, e aquela coisa toda, a pergunta é: mas quando nós saímos daqui, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, o que você tem feito para evidenciar ou provar esse amor por Jesus? Amar Jesus só com palavras não é o suficiente, querido, porque Jesus não nos amou só com palavras, Ele nos amou entregando o Filho dele na cruz por nós. Então é necessário evidências, provas desse amor. E talvez você esteja me ouvindo aqui nessa noite, e você esteja sentado no banco, você esteja acostumado com a vida que você tem levado. Talvez você pense assim: mas pastor, se envolver com as coisas de Deus dá muito trabalho. Talvez Deus vai pedir para eu sair de um lugar e ir para outro. Sabe, meu irmão, se você ama a Jesus, você precisa pagar um preço por esse amor a Jesus. Eu não estou dizendo para você que é fácil, muito pelo contrário, muito mais difícil do que você pode imaginar. Mas uma coisa é necessária: a evidência tem que aparecer. Ela precisa surgir na minha e na sua vida. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos precisar dar um passo de fé. Eu me lembro quando o Senhor falou comigo. Foi desafiador, queridos. Foi muito desafiador. E eu creio que foi desafiador para muitos aqui também. Talvez alguns estão começando a viver os desafios agora. Não é simples, mas uma coisa é necessário: se você ama a Cristo, a evidência tem que surgir. O que foi que você fez por Jesus nesse último mês? O que foi que você fez por Jesus nesse último ano?
O que foi que você fez por Jesus nesses últimos anos? Você continua dizendo que o ama com palavras, ou você está dizendo que o ama com atitudes? Amém? Esse é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento. E eu digo a você, você precisa buscar por isso. Nós precisamos buscar por isso. Enquanto Deus falava comigo nessa manhã, e eu já vinha meditando nessa palavra, e nessa manhã eu passei o dia todo reescrevendo e editando essa mensagem novamente, e Deus falava comigo. Sabe, Rogério, quando nós começamos a nossa jornada juntos, muitas coisas você fazia, você era ousado, mas hoje eu vejo que você tem ficado cada vez mais tranquilo. E eu comecei a orar e comecei a falar: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E Deus falou: eu espero mais de você. Eu espero mais de você. E sabe, irmãos, acredite, eu creio que Deus esteja falando mesmo com você. Porque nós precisamos parar e entender. Nós precisamos parar. Nós estamos vivendo um momento de evangelho que pessoas não querem mais se sacrificar por nada. Nós estamos vivendo no momento do evangelho que pessoas não estão dispostas a pagar preço nenhum por nada. Elas querem uma cadeira confortável, uma boa palavra, e elas querem voltar para sua casa e viverem as suas vidas. Mas, meu irmão, quando você pega os homens de Deus, as mulheres de Deus, que eram servos de Deus de verdade, quais deles tiveram uma vida fácil? Qual deles teve uma morte que você pode dizer que foi boa? Um degolado, o outro apedrejado, e um após o outro. A coisa era difícil, havia perseguição. E a hora que nós começarmos como cristãos sermos perseguidos, porque haverá perseguição, irmão, haverá perseguição, já existe a perseguição. E cada vez ela tem tomado uma forma um pouco maior. E quando começar a perseguição, será que nós estaremos prontos para morrer por Cristo? Será que nós estaremos prontos para dizer: não, eu não nego? Porque entenda, meu irmão, só o amor verdadeiro a Deus que fará com que você realmente se coloque diante da morte e diga: eu não nego a Jesus. Porque senão você sai correndo, você renuncia, você dá um passo atrás. E é isso que nós temos que entender: o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós temos feito para evidenciar esse amor a Deus. E talvez você diga assim: mas pastor, o que eu tenho que fazer? É exatamente o próximo tópico que eu vou entrar aqui agora. Se você ama a Deus, você precisa amar o seu próximo. A maior prova do teu amor por Deus está ligado ao próximo. A maior prova do teu amor por Deus está ligado ao teu próximo. Sabe, irmãos, olha, vou dizer uma coisa para você. Talvez a única pessoa que tenha uma noção um pouco mais clara aqui dessa vida que eu tive, foi o Beto, que caminhou por muitos anos comigo. Talvez o César e a Lia, porque são parentes, né, familiar. Mas, irmãos, nós já vivemos época de evangelho, né, Beto? Irmão, você não faz ideia do quanto nós éramos envolvidos com a obra de Deus. Era coisa o tempo todo, era evangelho para todo lado, o dia todo, 3, 4, 5 ministérios na igreja, e para cima e para baixo, era uma coisa. Hoje eu posso dizer para você que eu estou até tranquilo com relação a isso, porque foi muito mais intenso. E quantas vezes, irmãos, coisas que eu vou dizer para você, situações que eu vivi, pessoas que caíram na minha frente endemoniada, e eu pensando: meu Deus, o que eu faço com isso aqui agora? Corro, bato, dou paulada, oro, bato com a Bíblia. O que eu faço, Senhor, né? E ali orando, e o Espírito Santo nos dirigindo, né?
e alguns correram, outros ficou, mas nós oramos e tudo aconteceu, muitas coisas. E é isso que eu digo para você. O que você tem feito? Talvez hoje você se encontre preocupado com a tua carreira, em ganhos, em um futuro promissor, em muitas coisas. E eu não estou dizendo que isso esteja errado, porque Deus quer que nós possamos viver mesmo nessa terra o melhor, desde que isso não ocupe o primeiro lugar dele na minha e na sua vida. Ele quer e exige de mim e de você o primeiro lugar. Amém? Agora ele vem com esse segundo mandamento, né, que está lá no versículo 39. E ele diz assim: e o segundo mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Agora veja, meu irmão, se o amor nosso por Deus, ele precisa ser evidenciado, ele precisa ser provado, o nosso amor ao nosso próximo também precisa ser provado e também precisa ser evidenciado. Entenda isso. Porque dizer que ama o irmão, querido, olha, hoje dizer que ama é a coisa mais, olha, virou uma coisa de louco. Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Agora a questão é, e na hora do vamos ver, ama mesmo? E na hora do pega pra capar, ama mesmo? Na hora que a pessoa disser assim, eu preciso, ama mesmo? Ou é só, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na hora que você sabe, 2 horas da manhã, a hora que a coisa estourar lá, você está pronto para ir lá e abraçar a causa? A hora que o cara estiver numa biqueira, perdido na droga, você está pronto para ir lá e resgatar? A hora que se desviar, a hora que... Porque, irmãos, não tem jeito, isso são vidas. Eu estava falando há dias atrás para uma pessoa isso. A diferença de uma igreja para um hospital é que o hospital cuida de doenças físicas e a igreja é um hospital de doenças espirituais. O cara não entra ali pela porta, bom, ele está com problema. E ele vem para a igreja. É difícil você encontrar alguém ali e aí ele entra pela porta e fala assim, não, pastor, eu estava em casa. E aí Deus apareceu para mim, aleluia. E aí eu decidi ir para a igreja porque eu amo a Jesus. E eu estou vindo, pastor. Não, o cara chega com problema no casamento, o cara chega com problema financeiro, a família destruída. É problema. Não tem, é natural, né? E é isso que eu e você temos que entender. Então, o amor pelo nosso próximo também precisa ser provado e evidenciado. Veja o que está escrito lá em 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18. 1 João 3, 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Então o nosso amor ao nosso próximo, ele tem que ser um amor de ação e não de palavras. E esse mandamento é muito sério. Nós temos que ter atitudes, irmãos. Nós temos que ter ações. Nós não podemos ficar falando, eu te amo, querido, eu te amo. E olha, preste bem atenção, e eu não estou dizendo aqui, porque a maioria me conhece, e conhece muito bem, e eu não estou dizendo aqui, não, nós temos que fazer tudo para todos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos sim ajudar e tratar. Falei na semana passada que quem ama fala a verdade,
entra com a verdade, lida com a verdade. Nós temos que tratar, mas nós temos que entender que não dá para ficar só na palavra. Olha um outro texto interessante, vamos ver também o que está escrito lá em Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Ele também nos dá uma base interessante desse assunto. Ele diz assim, ó: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? É a mesma coisa, uma pessoa vem para você e fala, eu estou com uma necessidade, eu estou com fome, eu estou com frio. Aí você fala, vai lá, se esquenta, se alimenta, se satisfaz, mas você não dá nada para ela, irmão. O que Deus está dizendo para mim e para você, nesse amor prático se você estiver comendo e você vê ao seu lado alguém com fome, reparta com ele. Se você está vestido e você vê alguém passando frio, dê a ele uma peça da tua roupa, divida com ele. Isso é o amor ao próximo na prática dele, e não na teoria. Está vendo que o cara está com frio? Irmãos, eu tinha uma blusa que eu gostava dela. Eu gostava dela. E aí eu fui pregar lá em Votorantim. E estou pregando em Votorantim, todo chiquetoso, com a minha blusinha e tal, né? Vamos embora, pregar a palavra. E aí chega naquele dia um cara de bermuda e camiseta, ele estava meio chumbado. E ele entrou, ele sentou ali. E o culto, né, acontecendo, e eu via que ele dava aquelas, né, e ali a gente deixa a porta da igreja lá de Votorantim aberta, né, a gente não tem uma porta de vidro lá, e estava ventando frio mesmo, né, naquele dia, e o Espírito Santo começou a falar comigo, você não vai fazer nada? E eu pensando comigo, meu Deus, o inimigo fala com a gente até na hora de pregar, né? E eu ali falando, precisa pegar, não sei o que lá, e o Espírito Santo, você não vai fazer nada. E eu olhava para o cara, e o cara tudo encolhidinho de frio, e eu, isso irmãos, tem que falar com Jesus mesmo, aleluia, isso aí, glória a Deus, né? E o Espírito Santo, você não vai fazer nada. Aí eu falei, oh meu Deus, né? Arranquei a minha blusa, pensando comigo, oh Pai eterno, né? É essa que eu amo, Pai, né? E aí eu falei para ele, meu querido, vem aqui, pega aqui a blusa aqui, cara, estou vendo que você está com frio e tal. Oh pastor, muito obrigado, isso é uma bênção de Deus, né? Irmão, isso é a prática, é fácil. Puxa, eu cheguei em casa, falei para a Rose ainda, Rose do céu, a minha blusa foi, Rose, nós precisamos achar outra daquela, meu Deus. E não achamos mais, né? Não tinha, procuramos, né, por aí na internet, mas não achamos outra daquela, né? Mas, irmãos, é naquela hora, era como se o Espírito Santo estivesse falando para mim, e agora? Você vai praticar aquilo que você prega? Ou você vai continuar com teorias? É a prática. É a prática. Então, veja, às vezes, irmãos, é isso que tem faltado para nós. Sabe, e é isso que o Senhor espera de mim e de você. Aí eu pergunto para você, o que você tem feito? A mesma pergunta, o que você tem feito para evidenciar o seu amor ao próximo? Quais são as obras, quais são as evidências, as provas que você tem tido para mostrar para Jesus que você ama o seu próximo? Quando foi a última vez que você fez algo por alguém? Quando foi a última vez que você estendeu a sua mão por alguém? E deixa eu te dizer uma coisa, preste bem atenção, presta bem atenção. Aqui também tem algo que é um erro que muitos caem. Porque muitos pensam assim, então eu estou resolvendo o meu problema. Todo mês eu vou levar uma cesta básica e vou deixar lá na igreja. E aí eu deixo essa cesta básica na igreja, e aí eu estou amando o meu próximo. Outra coisa, deixa eu dizer uma coisa para você.
Aí a pessoa fala, não, eu vou separar então em casa, vou limpar o meu guarda-roupa e vou mandar para a igreja um monte de roupa, vou doar essas roupas e a igreja vai ajudar as outras pessoas. Aí acha que isso é amar o próximo. A minha pergunta é, você acha mesmo que a humanidade precisa só de comida e roupa? Meu irmão, talvez, olha, escute o que eu vou dizer para você. Há tempos atrás, nós saíamos para a rua, fazer um chocolate quente, bolacha para moradores de rua, nas madrugadas aí. E o que eu mais ouvia, preste bem atenção, o que eu mais ouvia dos moradores de rua é, você quer um chocolate com leite? Não, não precisa, cara, estou com comida aqui, já me entregaram aqui marmita, está até sobrando aqui, ó. Você não quer um chocolate? Não, cara, passou aqui 5 igrejas. Já passou, já deixou marmita, já... Sabe o que eles não tinham? Alguém que parasse, sentasse e conversasse com eles. A comida eles já tinham, e com abundância. E eles mostravam para nós a marmita, está até quentinho, acabou de passar aqui agora. Então muitos têm essa mentalidade, não, a gente está fazendo, a gente ama o próximo, marmita aí, e eu também não estou indo contra quem faz isso, quem trabalha com isso, não é, mas o que eu estou dizendo é que as pessoas, muitas delas estão doentes, mas elas precisam não só de alimento físico, elas também precisam de conselho, de serem ouvidas, direcionadas, amadas, acolhidas. Eu diria que esse hoje é o maior desafio da igreja, acolher pessoas, ter tempo para sentar com alguém, sem ficar olhando no relógio, vai que você tem tempo para falar, não, parar e ouvir de verdade, pode falar o que você tem para falar, desabafa, chora, muitos param aí, e olha que interessante, querido, existe, e é isso que eu quero que você entenda também, porque dentro disso tem uma outra coisa que eu quero só dar uma cutucadinha, de leve, né? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Amar o meu próximo como a mim mesmo é querer para ele o mesmo que eu quero para mim. Diga assim, amar o meu próximo é querer para ele o mesmo que eu quero para mim. Irmãos, nós recebemos aqui na igreja muitas doações de roupa. A pergunta é, para quem eu ia dar aquilo? Sapato todo rasgado, calça toda furada, toda arrebentada? Era como se aquilo fosse o lixo da casa da pessoa e ela dissesse, eu não tenho onde jogar isso, bota dentro de um saco e manda lá para a igreja, alguém vai usar. Isso é amar o próximo? Não, amar o próximo é querer para ele o mesmo que eu quero para mim. Se eu quero para mim uma calça nova, eu tenho que querer para ele também uma calça nova. Quanta roupa, quantas coisas nós queimamos, foi ou não foi, Tonico? Mas muita coisa, que a gente ficava até envergonhado de pensar em entregar para alguém, porque assim, as coisas de Deus não é assim. Então entenda, meu irmão, eu preciso realmente fazer para o outro como se eu fosse fazer para mim, querer para o outro como eu quero para mim, e aqui está o grande desafio nosso, da humanidade, dos cristãos. Sabe por que está o grande desafio dos cristãos? Porque a maioria, acredite meu irmão, a maioria de nós fazemos as coisas para Deus com objetivos próprios, nossos, com sonhos nossos. O que move você a servir a Deus? É fazer o que Deus quer que você faça, ou é realizar um sonho teu? Isso é muito sério, porque isso é muito... Por exemplo, eu posso entrar no ministério de louvor para cantar, mas eu estou no ministério de louvor para cantar, para realizar um sonho meu de cantar no ministério de louvor, ou esse propósito é salvação de vidas?
Eu posso participar de muitos ministérios na igreja, mas eu estou participando com o objetivo de vidas ou realização pessoal? Porque, meu irmão, acredite, tem muita gente que está se envolvendo nas coisas de Deus com o objetivo de realização pessoal. Alcançar sonhos, objetivos, metas. Só que isso não tem a ver com amar o próximo. Ouça o que eu vou dizer para você. Se o que você faz para Deus não gerar transformação em vidas, o que você está fazendo vai só te tornar uma pessoa melhor e mais capaz naquilo que você está fazendo. Só. Seja o ministério que for, se isso não trouxer salvação para vidas, salvação para almas, você está fazendo algo para só se tornar melhor naquilo que você já está fazendo. E quando Deus falou comigo sobre isso, irmão, isso mexeu demais comigo. Porque é como se o Espírito Santo estivesse falando para mim: quando você prega o Evangelho hoje, você prega para a salvação de almas, ou para se promover em cima desse Evangelho, para ser reconhecido, para ganhar evidência? O que move o teu coração, filho? Porque se for para se promover, cada vez mais você vai melhorar. A questão é: isso é amar o próximo, irmão? E você pode dizer assim: mas pastor, você está aí pregando o Evangelho para as pessoas. Indiferente, querido. Porque existe algo que Deus pediu para mim e para você, muito sério, e que eu e você não podemos nos esquecer nunca, que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, projeta lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Escute, meu irmão. Nós podemos cantar no ministério de louvor. Nós podemos servir no ministério das crianças. Nós podemos servir na projeção, no ministério de som. Nós podemos servir na diaconia. Nós podemos servir em vários ministérios. Mas se nós não fizermos o que está escrito aqui em Mateus 28, 19 e 20, nós não estamos praticando o mandamento de amar ao nosso próximo. Eu posso estar aqui pregando para você todo sábado, toda quarta-feira, mas se eu não descer desse altar e for lá fora, atrás de almas para o Senhor, eu não estou vivendo o amor ao próximo. Eu não estou praticando o amor ao próximo. E isso é algo que eu e você precisamos entender. A minha vida e a sua vida, ela precisa ser levada na prática do amor ao próximo, ajudando ao próximo. Sabe, irmãos, eu poderia chamar pessoas aqui e pedir para que elas viessem à frente e dessem o seu testemunho de quando elas, a partir do momento que elas começaram a ser cuidadas, o que foi que aconteceu na vida delas. E você pode ter certeza que há muitos que estão vivendo isso. Por que estão vivendo isso? Porque tem alguém que está investindo naquela pessoa, ajudando. Irmão, você não sabe a loucura que é, ou talvez você sabe.
quando você precisa fazer um pouco de comida e não tem comida em casa. Um pai, uma mãe, ele fica até sem comer. Mas quando você olha para um filho e vê ele com fome, o que é para um pai e para uma mãe ver um filho com fome? O que é para um pai e para uma mãe ver um filho querendo comer um pacote de bolacha recheada e não poder? Um doce e não poder. É loucura, irmão. É loucura. As pessoas enlouquecem. E nós estamos vivendo num mundo cada vez mais difícil. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais difícil. A economia cada vez mais difícil, as coisas cada vez mais caro. Irmãos, você tem noção do que é pagar um aluguel, pagar uma água, uma luz, comer, né? Quanto custa isso para uma família que muitas vezes não consegue nem ter um emprego direito? É muito difícil. É muito difícil. E nós muitas vezes estamos por perto, e nós muitas vezes podemos ter um posicionamento, e sabe, irmãos, às vezes você pode olhar e falar, mas pastor, eu também estou na mesma situação, meu pastor, eu também estou passando por uma dificuldade e não consigo ajudar, e por isso existe um lugar que tem o nome é igreja. Procure a igreja, venha atrás da igreja, diga, eu não consigo, mas eu sei que tem pessoas que podem, então eu vou, me ajuda, nós precisamos ajudar essa família, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas, meu irmão, acredite, não tem coisa pior do que você ver um filho passando fome, não ter um tênis para colocar no pé, não ter um chinelo para colocar no pé, não ter uma blusa num dia de frio. Então dizer que ama é muito fácil. E talvez seja por isso que o mundo aí fora está cheio de gente ferido, está cheio de crente ferido, está cheio de pessoas que não querem mais ouvir de igreja, porque o que mais elas ouviam dentro dos templos era, eu amo você, mas no dia que elas mais precisaram, cadê as pessoas que amavam? Elas sumiram, elas simplesmente sumiram. E aí é o que eu digo para você, de que adianta, meu irmão? De que adianta? E é isso que nós precisamos entender como igreja. É por essa igreja que eu oro, é por essa igreja que eu clamo, uma igreja que está preocupada com o seu próximo, uma igreja que está preocupada, que o tempo todo está ali perguntando, está tudo bem, está tudo certo, você está precisando de alguma coisa, nós podemos ajudar em alguma coisa. É nisso que eu acredito, meu irmão, é isso que é o mandamento de Deus, esse é o evangelho de verdade, não é um amor de teoria, mas é um amor de prática, é um amor de evidência mesmo. Eu te amo, mas eu estou mostrando que eu te amo, não com palavras, mas com atitudes. É o que tem faltado. É o que tem faltado. Não vamos começar a ir muito na casa daquela pessoa, porque é já que ela vai começar a pedir as coisas para nós. Não vamos abrir a nossa casa para o evangelho no lar, porque se a gente abrir a nossa casa para o evangelho no lar, vai aparecer um monte de gente aí pedindo um monte de coisa, e a gente não tem nem para nós, como é que nós vamos dar para outros? Ô irmão, oh querido, eu vi um morador de rua cortando um cobertor e entregando metade para o outro. E às vezes eu com 2 pacotes de arroz no armário, pensando se eu vou dar um pacote de arroz para o meu vizinho ainda. Irmãos, nós precisamos entender o que é o amor ao próximo. E eu volto e repito a você, Deus está dizendo, se nós não vivermos esses 2 mandamentos, nós não estamos vivendo a palavra de Deus na íntegra. Agora, se nós começarmos a praticar isso, nós vamos viver a palavra de Deus na integridade dela. Algo simples, passe a olhar. Sabe, eu sei que nós não temos condições de mudar a cidade de Itupeva inteira, porque é muito grande. Eu sei disso, mas talvez se eu começar por um,
se eu fizer a diferença na vida de um, se eu decidir amar pelo menos um, e acredite, o primeiro tem que ser dentro da minha própria casa, a minha própria família. Nós temos dificuldade de amar os nossos próximos, nós temos problemas dentro da nossa própria casa, e é dali que tem que começar, é dali que tem que partir. Quantas famílias estão destruídas, brigadas, quebradas, problemáticas, e é ali que eu preciso começar um trabalho. Se eu entendo o amor de Deus por mim, eu não posso de forma nenhuma guardar rancor, mágoa de ninguém. Eu tenho que ir atrás e resolver tudo isso, e colocar isso em pratos limpos, e fazer com que realmente a palavra de Deus se cumpra na minha vida. Não com palavras, mas com ações. Pastor, o que o senhor está dizendo aí é muito difícil. Eu sei, o evangelho não é fácil, mas é assim que tem que ser, irmãos. É assim que tem que ser. Sabe, há um tempo atrás, o João tinha me falado, o pai do João, ele vive num lar para idoso, né? Já tem um bom tempo. E aí eu tinha falado para ele, eu quero ir lá fazer uma visita para o teu pai, cara, né? E a gente foi lá fazer uma visita para o pai dele, né? E eu estava, é de sábado, né? Nós falamos, nós vamos no sábado, e um dia corrido, para mim o sábado é um dia corrido. Mas pense em algo tão prazeroso, irmãos. Poder estar ali com o garoto, sentado ali, ele pegou o violão e tocou o violão para o pai, e aí ele dizia para o pai não consegue falar direito, mas ele dizia, senhor, quer que eu toque mais um pouco? Ele dizia a cabeça sim, e ele tocava um pouco mais, e nós ficamos ali um tempo, né? Irmãos, tem coisas que são tão preciosas que nós perdemos, que nós, não desfrutamos. Preste atenção, há tantos irmãos preciosos, há tantas pessoas preciosas que nós nem desfrutamos mais sequer da companhia delas, de uma conversa, de um relacionamento. Talvez tenha aqui dentro da igreja pessoas chorando, preocupadas, não sabem o que fazer, mas a única coisa que elas querem é abrir o coração e colocar para fora tudo aquilo, para ficarem mais leves. E eu e você podemos ajudar, muitas vezes com o nosso ombro amigo ali. Entenda, meu irmão, 2 mandamentos: amar a Deus, não com palavras, mas com provas, com evidências, e amar ao próximo, também com provas e evidências. É isso que é necessário para que eu e você possamos viver esse evangelho pleno. João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Para dizer que eu sou discípulo de Jesus, eu preciso amar o meu próximo. Para dizer que eu sou discípulo de Jesus, eu preciso amar vidas, lutar por essas vidas, não desistir dessas vidas, pagar o preço que for, para que essas vidas sejam restauradas. Para que elas sejam restauradas. Para eu dizer que eu sou um discípulo de Jesus, isso tem que acontecer na minha vida. Não adianta eu dizer, eu sou um discípulo de Jesus. Então vamos ver se você tem lutado, se você tem amado, se você tem pago o preço em busca de restaurar vidas. Se isso não acontece na sua vida, meu irmão, desculpa eu te dizer, mas você é só um simpatizante do movimento de Jesus Cristo aqui na terra. Se você não luta por vidas, se você não trabalha para a restauração de vidas, se você não ama vidas, você é só mais um simpatizante do movimento de Cristo
aqui na terra. E a minha pergunta para você nessa noite é: você é um discípulo ou você é um simpatizante? Se você for um simpatizante, o Senhor quer mudar isso na sua vida, e Ele pode mudar isso na sua vida. Basta você tomar uma decisão, basta você fazer uma escolha. Do contrário, você continua fazendo parte de um movimento simpatizante. Aonde está todo mundo, você também está. Fala que ama Jesus, declara que ama Jesus, declara que ama pessoas, só com palavras. Só com palavras. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Senhor, como é difícil, Pai. Meu Deus, como é difícil entendermos essas coisas, Pai. Quando o Senhor vira para nós e diz que o que o Senhor espera de nós, Pai, é que nós o amemos, mas não com palavras, mas com atitudes, Pai. Senhor, nesta noite me perdoe por tantas falhas, por tantos erros, Pai. Senhor, nesta noite me perdoe, Deus, porque eu poderia estar fazendo mais, porque eu poderia estar me doando mais, eu poderia, me perdoe, Senhor, me perdoe porque em algum momento eu me perdi em meio a tudo isso, mas nesta noite eu declaro em nome de Jesus, que as coisas irão mudar, Pai. Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã que aqui está, por aqueles que estão me ouvindo em casa, e eu peço, Espírito de Deus, fale com eles, lembre eles que a evidência, a prova, é o que o Senhor espera de nós, Pai. As palavras, elas são importantes, mas a evidência, a prova do amor é que mostra o quanto nós amamos de fato o Senhor, assim como o Senhor nos provou, nos dando de presente o teu Filho Jesus. Senhor, nos perdoe, Pai, quando nós tratamos do amor ao nosso próximo. Quantos erros nós cometemos, Pai. Senhor, nos perdoe por estarmos preocupados o tempo todo com as nossas vidas. Nos perdoe, Pai, por estarmos preocupados com o nosso luxo, com as nossas coisas. Nos perdoe, Pai, por estarmos preocupados, meu Deus, com os nossos afazeres, enquanto tem pessoas passando tanta necessidade aí fora. Muitas vezes até pessoas próximas a nós, familiares nossos, Pai. Senhor, nesta noite, Pai, eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, nos ajude a termos coragem de nos levantarmos, a termos coragem de irmos até o nosso próximo e estendermos a nossa mão a Ele e acolhermos Ele, termos compaixão dEle, assim como aquele bom samaritano, ele teve compaixão daquele homem que estava na beira do caminho. Senhor, que nesta noite nós possamos tomar essa decisão de irmos até aqueles que estão à beira do caminho, esperando, precisando serem acolhidos, Pai, com muito amor, com muito cuidado, com muita atenção. Pai, nos ajude, Senhor, porque eu sei, Deus, que é isso que o Senhor espera de nós. Pai, o Senhor não espera coisas absurdas de nós, o Senhor não espera de nós performances, Pai,
Eu sei que o Senhor não está esperando a maior igreja da terra. Eu sei que o Senhor não está esperando os maiores templos da terra. Eu sei que o Senhor não está esperando as maiores performances da terra. O Senhor está esperando homens e mulheres dispostos a irem até os lugares mais terríveis em busca do perdido, Pai. Porque é isso que te agrada. Não são os grandes templos, não são as grandes performances que te agradam. O que te agrada é ver um filho teu alimentado. O que te agrada é ver um filho teu vestido, acolhido e amado, Pai. É isso que é o Evangelho. É isso que é o Evangelho, Deus. E nessa noite implanta em nosso coração este Evangelho. Este Evangelho. Tira de nós, Deus, esse desejo de querer grandes templos. Tira de nós esse desejo de querermos grandes performances, de sermos reconhecidos pelos homens, e coloca em nós um desejo e uma preocupação de irmos até o perdido e acolhermos a ele e a ela, Senhor. Porque é isso, Deus, que o Senhor espera de nós, Pai. Nesta noite, Espírito Santo de Deus, leva-nos para casa e continua ministrando conosco. Lembra-nos, Espírito Santo, de pessoas, lembra-nos de amigos, lembra-nos de familiares, coloca na nossa mente, Senhor, pessoas que estão à beira do caminho, destruídos, precisando de nós, e coloca em nós coragem de nos levantarmos e irmos até eles, Pai. Mesmo que isso nos custe, Deus, coloca em nós coragem, Pai, para vivermos o mandamento do Senhor, em nome de Jesus. Assim eu te peço, assim eu te agradeço. Amém, Pai.